Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. Hoje a gente vai falar de um tema que está atual aqui, na nossa região, no nosso calendário apícola, que é enxameação. E eu vou começar com uma pergunta básica e simples para o professor. O que é enxameação? Antes do professor responder, essa pergunta foi tão falada no nosso último curso gratuito. Verdade. O pessoal pergunta, o que é enxameação, professor? O que é enxameação? Antes de eu falar o que é enxameação, eu queria marcar para o pessoal quais regiões do Brasil que está tendo enxameação. É importante a gente saber isso. Às vezes a gente fala enxameação tá aí e tal, mas não é em todo o Brasil. É na maior parte do Brasil, né, Jande? A gente pega, por exemplo, aí os estados que tem na região sudeste. Então, atenção, caneta na mão. Papel e caneta na mão aí. Anota aí. Onde os estados que estão na região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ah, mas Rio de Janeiro e Espírito Santo não faz parte do calendário do Cerrado. Faz parte do calendário do litoral da Mata Atlântica do Sudeste, que também a florada começa agora e a enxameação também. Então, os 4 estados da região sudeste, os 3 estados da região centro-oeste, mais o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, o oeste do estado da Bahia, o sul do estado do Piauí, o sul do estado do Maranhão, o centro-sul do estado do Pará, o centro-sul do estado do Amazonas, o estado de Rondônia e o estado do Acre. Essa macro-região do Brasil é que está tendo enxameação de abelha. Ou seja, a maior parte da região do Brasil. A gente está retirando aí apenas a região sul do Brasil, que a enxameação começa em outubro, a região nordeste do Brasil, que a enxameação vai começar em dezembro, e a região norte do Brasil, que terminou a enxameação agora, está entrando o período de entre-safra, do centro-norte do Brasil, né? Então, o restante do Brasil é enxameação. A maior parte do Brasil. A maior parte. 70% do território brasileiro, enxameação é agora. Ou seja, o tema... Mas então, o que é essa tal de enxameação? Que é a pergunta que a Jandi Leite deixou, que o Thiago emendou junto e a turma tá aí, né? Abelha voando para tudo quanto é lado. Gente, é uma época que é a alegria de Maracó. Você espalha 30 caixas iscas, é 30 enxame de abelha. Você espalha 7 caixas iscas, é 7 enxame de abelha. Você deixa uma lata parada junto da garagem da sua casa, desce o enxame de abelha. Você tá andando de carro na rodovia. Você tromba com enxame de abelha passando. Um monte de abelha passando. Uma coisa para-brisa. Você está passando junto de um poste de eletricidade, tem lá uma abelha entrando dentro do poste de eletricidade. No pomar de casa, no quintal, vem aquele pé de mangueira, vem aquele monte de abelha, encosta aquela pé de mangueira, pelota bola gigante de abelhas. É a época na pescaria. Você tá na pescaria e passa aquele enxame perto da gente. Não, e quando você tá dentro do barco no Rio Araguaia, agora pescaria no Araguaia, rapaz, a turma tá lá falando que tá passando enxame, Jandi. O pessoal pescando, aí eles ficam abaixadinhos, quietinho pra abelha poder passar. Interessante que quando a gente não tá focado, se não tá inserido nesse meio, não conhece nada sobre apicultura, não tá interessado em abelha, você não percebe isso acontecer. Não percebe. Eu lembro que uma vez a gente estava na fazenda e a gente ouviu, tava até na represa, e a gente ouviu um zum e nem aí pro zum. Continuou, assim, protegeu, mas a gente não sabia o que era. Foi o zum e acabou. Ideia, né? A gente começou a entrar no mundo, na apicultura, começou a entrar no assunto abelha. Quando você escuta o zum, você já fica com... Parece aqueles... O bichinho, a orelha chega e levanta. A antena levanta na hora. Cadê? Aonde que tá passando? Então, assim, quando você começa a estudar, começa a aprender, você enxerga a abelha em todo lugar. Exatamente. E nessa época de enxameação, aí é que fica mais antenado mesmo. Cadê? Onde é que tá? A gente enxerga uma abelha na mata ali, você... Mas a turma pergunta, né, gente? Mas o que é esse trem de enxameação? O que é? Né? O que é essa pelotaiada de abelha que encosta em tudo quanto é lado? Essas nuvens de abelha que saem voando? Gente, é a época que as abelhas estão reproduzindo. Um enxame vira 2, um enxame vira 4, um enxame vira 5, 6 novos enxames. É o filhote que sai de casa para poder construir essa É o filhote que sai de casa para poder ir embora. Não, eu já completei minha maioridade... Eu vou cuidar da minha vida, quero mais... Vou fazer minha família. Vou fazer minha família. Quero morar sozinho. Quero ter o meu cantinho. A abelha é a mesma coisa. Então, essa época do ano é a época de reprodução delas. E como é que funciona isso na abelha, na colmeia em si? Na abelha, isso é desencadeado por 2 fatores. Um, que ele tem que acontecer na época de abundância de alimentação.
Não existe reprodução da abelha, não é só da abelha não, é de qualquer animal. Qualquer animal da natureza, ele só reproduz no período mais abundante de alimento. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, dos desenhos animados que tinha do Walt Disney, quando a gente era moleque, que mostrava ali o outono, as folhas caindo, as plantas morrendo, as plantas perdendo, o céu ficando acinzentado, aquela cor clima da meio de vermelhada, tristeza, né? Aí vinha o inverno, aquele gelo, você não via folha nenhuma, fome, o urso dormindo. Por quê? Porque ele já comeu no período de alimento, agora ele está quietinho, hibernando. E aí entra a primavera, com as flores, com a abundância das flores, com a abundância dos néctares. E aí é o momento do quê? É o momento dos animais reproduzirem. Sai as famílias das tocas, né? Exatamente. Alegria. E isso não é diferente na abelha. Então aqui no Brasil, no nosso caso, nós não estamos na primavera do calendário. Isso é um dado importante que a turma tem que atentar, porque as 2 estações do ano que o Brasil tem, nós temos 2 estações definidas. Definidas, né? Nós não temos 4. Nós não temos primavera, verão, outono e inverno. Nós temos 2 estações bem definidas, uma fria e seca, isso, e uma quente e úmida. Ou seja, nós não temos mais 2 estações intermediárias aí. Ou seja, nós temos 6 meses com um comportamento climático e outros 6 meses com outro comportamento climático. O período que corresponderia à primavera, ou seja, a abundância de alimento, para a gente que está aqui nessa região do Brasil, o período de primavera corresponderia agora. Ah, professor, mas agora nós estamos no inverno do calendário. Do calendário. Isso. Da natureza, não. A primavera da natureza é agora. É agora que você encontra uma abundância de flores até 30 vezes maior no número de flores comparado ao período, por exemplo, chuvoso, onde você não tem flor. Não que não tenha, a ausência de flores não é total, você tem uma redução do volume de flores no período da primavera, verão no calendário, né? Eu acho, não sei porquê, eu acho absurdo na escola ensinar para as crianças primavera, verão, outono e inverno, se não existe isso no Brasil, gente. É porque parece que a gente copia dos Estados Unidos, copia da Europa, até o clima deles a gente copia como se de fato existisse estação pra gente. Não existe. Até o conhecimento apícola é copiado da Europa. Olha só. A necessidade de uma atualização, né? Você pega todas as literaturas, vou dar só um exemplo. Você tem vários, mas dá um exemplo. Você tem ali, por exemplo, a capacidade de postura de uma rainha. Quem já leu literaturas apícolas aí já viu. Todas as literaturas, porque a rainha bota de 2.500 a 3.000 ovos por dia. A rainha bota 2.500 a 3.000 ovos por dia. E isso se repete. Porque é um dado que ele não é visto com tanta relevância, então ninguém faz um estudo específico da abelha africanizada. A abelha africanizada, nós já fizemos contagem não foi só a gente já teve o professor Gustavo Biggio que já fez, professor Adriano Adams que já fez, 7.000 ovos por dia. Aí você fala um negócio desse, pesquisador sobe até na parede, igual Homem-Aranha. Nessa época, assim, uma margem de ir para mais ou para menos, mas essa está bem para mais. Não existe literatura que comprove isso. Claro que não, e vocês não estudam. E a abelha africanizada é muito nova também, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. 50 anos para cá. Você pega essa literatura, por exemplo, no qual é baseada a literatura europeia, ela foi constituída na mesma época da abelha africanizada. Porque comparado com a abelha europeia, a africanizada é muito nova. Muito a europeia ela tem tempo de presença no continente, mas de presença de estudo, você conta no dedo o que é que tem de estudo isso aí. Então a realidade, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o Brasil ele copia tudo de lá, mas ele não cria um conhecimento próprio do clima, do bioma, das condições ambientais. Aí você entra no período da estação primavera do calendário, você vê emissoras de televisão falando, estamos entrando na estação das flores. Está terminando. Exatamente. Está terminando. Pois é. Então, assim, as nossas crianças estão aprendendo meio que distorcido, né? Sim. E a população tem um delay aí na educação. É triste isso. Mas o professor estava falando então, para quem está começando agora, para quem não sabe ainda como é que funciona a questão de calendário, a questão das abelhas, então significa que enxameação, que é a época de reprodução, a época que os enxames estão começando a se multiplicar, é a época das flores, então? É a época das flores. Época porque de safra. Quando você tem comida, saco vazio para em pé? Não. Minha vovozinha falava isso, Dona Caboclinha, que não é saudosa Dona Caboclinha, mãe da Dona Cléo. Saco vazio não para em pé, meu filho. Ela é 96 anos, fala, vai comer, meu filho, saco vazio não para em pé. A abelha nessa época alimenta e come muito. E a população cresce muito, a rainha bota muitos ovos.
Uma colônia que tinha ali 30, 40 mil abelhas, no período de 45 dias ela vai a 150, 160 mil abelhas. Mas são todos os locais onde a abelha está nidificada, oco de pau, cupim, telhado, estruturas de lata, um bueiro, uma tampa de esgoto, sei lá, qualquer estrutura que seja seca, escura e com espaço interno para crescer, até a própria colmeia da abelha. São todas as colmeias que dão condição à população de abelha chegar a uma população de 160 mil abelhas com poucos processos de reprodução. São pouquíssimas estruturas, a maioria não tem espaço. Questão espacial, então, enxameação. Sim. Então tem o lado do alimento e tem a questão do espaço. Ela começou a crescer. Ela saiu daquele ponto ali de 30 a 40 mil abelhas. Na hora que ela atinge 60 a 70 mil, a maioria das estruturas onde ela está aninhando, onde ela está nidificada, já não oferece mais espaço para ela continuar o crescimento. Daquele momento, a rainha percebe biologicamente que não há mais espaço para crescimento. Mas continua entrando comida, continua entrando alimento. Pô, a gente tem condição de crescer, mas não tem mais espaço aqui. O que a rainha faz? Inibe a produção do hormônio de unidade, aquele hormônio que mantém as abelhas unidas em torno dela. Quando ela inibe a produção desse hormônio, as abelhas da colmeia entendem que aquela colmeia está sem rainha. Olha só. Tem rainha. Rainha está lá. Então até a decisão de reprodução é da rainha. Não é das abelhas, é da rainha. Ela inibe o hormônio de unidade porque ali já não oferece condições de quê? Dela manter o crescimento e o desenvolvimento dela. Então o meio que ela encontra para poder continuar crescendo é qual? É gerando agora filhos para o mundo. Divide para crescer. Então ela para de produzir o hormônio da unidade e a colmeia entra em produção de novas rainhas através das realeiras. Quantas realeiras ela vai produzir? Ela vai produzir o número de realeiras compatível ao número de enxameações que ela vai precisar liberar para o ambiente para poder gerar espaço para aquela colmeia matriz, para aquela família matriz que aquela rainha original ela inibiu o processo de feromônio de unidade. Pode ser uma realeira? Pode. Mas pode ser 10, pode ser 15. Eu já encontrei realeiras uma vez lá no apiário Tercan, uma colmeia que tinha uma tendência enxameatória muito elevada, nós encontramos 42 realeiras. Nossa! 42 realeiras. Interessante, a população dela despencou, pum, em 30 dias. Ela não produziu mel nesse ano. Ou seja, o excesso de enxameação não é saudável. A gente vai ter tempo de falar isso aí hoje no nosso Pó de Mel. Tudo em excesso, né? Tudo em excesso. Nem pouco, nem muito, né? Tu tem que ter um ponto de equilíbrio. A enxameação ela é uma característica vou falar popularmente da Europa? Não, é de toda a abelha. De toda a abelha. Até das abelhas sem ferrão. Então que fique claro, a enxameação é uma característica do animal em si. Quer ver? Vou entrar no tema aqui agora do Igor e do Tainan. Meter um bedelho aqui na vida dos criadores de abelhas sem ferrão. Se a gente errar, isso pode corrigir a gente. Se a gente errar, o Igor pode puxar minha orelha, o Tainan também pode puxar minha orelha. Mas você pega, por exemplo, a jataí. Quando a jataí ela tá querendo reproduzir, que ela já não tem mais espaço dentro da colônia para poder continuar o crescimento, você começa a encontrar uma revoada gigantesca de abelhas jataí para o lado de fora da colônia, gigantesca, imensa, muitas. Sim. E elas começam a brigar entre si. E começam a cair e morrendo no chão. Uma brigando com a outra, mesmo até a morte. Peraí, são abelhas querendo invadir? Não, são abelhas da própria colmeia. Da própria colmeia. Como chegou o momento de reprodução, já não cabem mais abelhas, um grupo de abelhas toma a decisão de que precisamos enxamear. Aí a decisão é da abelha, já não é da rainha. No caso da jataí é diferente. E aí aquele grupo de abelhas, sabendo que ela vai fazer um processo de enxameação para criar uma nova família, ela corre nos favos de mel, corre nos octógonos de mel para poder beber mel. Aquelas abelhas que não escolhem enxamear, elas interpretam aquela atitude daquelas abelhas que vão enxamear como uma rebelião. Opa, estão querendo dividir, ainda estão querendo levar comida. Então aquelas abelhas vão na defesa do estoque de alimento que aquela colmeia tem de abelha, tem de mel. Que interessante. E começam a brigar entre si. Como que faz para poder sanar esse problema? Simples. Quando você vê uma revoada dessa de abelha jataí, uma brigando com a outra, pode abrir até os discos de filhote, você vai encontrar na borda de algum dos discos a realeira gigantona pronta para poder nascer uma rainha. Ela já tem uma rainha nascida e já tem uma realeira pronta para nascer. Basta você fazer a divisão simples dos discos todos,
dividindo o enxame de jataí, colocando a comer a filha no lugar da comer a mãe, levando a comer a mãe para um local novo. E aí você tem um novo enxame de jataí, com 24 a 48 horas acaba a briga das abelhas. Gente, olha. Então a briga entre elas é um indicativo que está dizendo, olha, tem uma realeira aqui que está para nascer, me divide para eu poder parar de brigar. A natureza dá sinais, né? A natureza dá sinais. De tudo. Se o Armindo tiver falado alguma coisa errada, ô Igor, pode puxar a orelha. Tainã também, hein? Tamo junto aí. Professor, na Apis mellifera, que ela tem... São raças diferentes da Apis? São raças. Então tem raças diferentes. Por exemplo, a europeia, africanizada, italiana. Tem várias raças dentro dela. Existe alguma que seja tem mais tendência enxameatória que outra? Existem abelhas que têm uma tendência enxameatória maior pelo clima que ela tá ali nidificada. Certo. Então, quando você pega, por exemplo, a abelha europeia pura, né, as Apis mellifera da Europa, que são várias raças, não é só uma, mas todas elas estão ali dentro de um clima frio, um clima de montanha, vivendo 6 a 8 meses debaixo de neve. Então, são abelhas que têm uma baixa tendência enxameatória. Não quer dizer que ela não vai enxamear. Ela precisa enxamear. O ato de enxamear é o ato de reprodução. A gente vê muito apicultor dizendo assim, não, que eu tenho é que cortar a enxameação da abelha. Que ignorância a pessoa falar uma coisa dessa. Era isso que eu ia... É uma dúvida que eu tinha. Se você tiver uma intenção de zerar o processo de enxameação da abelha, você extinguiu o animal da face da terra. Exatamente. Como é que ele vai reproduzir? Ele vai perpetuar. Mas você tem uma baixa tendência enxameatória. Mas por que na Europa você tem isso? Porque a abelha, na Europa, assim como o urso, ela constrói muito mel, ela armazena muito mel, para poder sobreviver no período de fome consumindo aquele mel. Ou seja, ela hiberna também, igual o urso. Então, quando tem uma situação no ambiente que é desfavorável, como por exemplo o inverno, a neve, ela hiberna. Fica quietinha. Então, ela se retrai. Não quer dizer que a população vai cair muito imediatamente, não. Mas uma população de abelhas, por exemplo, a 24 graus de temperatura, uma população, vamos dizer aí, de 70 mil abelhas, ela forma uma bola equivalente aqui, virar aqui para ter uma ideia, uma bola um pouco maior que uma bola de futebol. Bola de basquete. Uma bola de basquete. Para manter a temperatura. Isso aí é 24 graus. Agora, neve, 15 graus abaixo de zero, a mesma população de abelhas. Bolinha de futebol de salão. Uma bolinha de futebol de salão. A mesma população de abelhas. Ou seja, ela cria para manter os 26 para manter graus. Aqueles 20... Sempre manter um pouquinho mais. Sempre acima de 30. 24 graus quando eu falei ambiente, tá? Ambiente. Ela sempre mantém acima de 30. Então ela cria uma bolinha pequenininha. Entendi, porque ela precisa ter um calor maior do que o ambiente. Exatamente. Se você jogar um termômetro ali no meio, você encontra 36 graus. Entendi. E 15 graus negativos do lado de fora. Fantástico. Embaixo de neve. Fantástico. Então a capacidade adaptativa dela é muito grande. Ou seja, a defesa dela não é enxamear. Não é. A defesa dela é ficar enxamear pra onde? Pra neve? Sair na neve e morrer. Mas a gente procura uma moradia com que tempo? Verdade. A 15 graus abaixo de zero, ela enxameou, com meia hora ela está congelada no ambiente. É impossível ela encontrar moradia. Então é uma abelha que ela foi adaptada ao longo de milhões de anos a hibernar igual qualquer animal que está no ambiente europeu. Quando você pega a abelha africana, as Apis mellifera africanas, deserto, que você está no clima de deserto, você está no clima de savana, né? Até que no deserto você não vê tanta abelha. Você vê na divisa da savana, você vê bastante. A gente fala na deserto, savana assim, africana fala África, mesmo. Fala isso. Europa, beleza, neve. Agora você fala África, é o quê? É calor. Aquela África setentrional. E aquela África, o sul da África, que é a savana africana, é o cerrado africano. O pessoal chama de savana porque tem que diferenciar um continente do outro. É cerrado igual ao cerrado do Brasil. Diferença nenhuma. Verdade. Tem vegetações, inclusive, que tem lá que tem aqui. Que é, inclusive, uma das provas científicas que um dia os continentes foram o quê? Ligados. Você tem vegetações que são de lá e são daqui. Que vieram do mesmo braço evolutivo. É uma coisa impressionante isso. Então, quando você pega a abelha africana num continente africano, você tem ali 4, 5 meses de abundância de alimento. Termina o alimento, vem a seca. Mata as plantas, elas murcham, elas secam. Não tem flor. As flores desaparecem. A água seca. O animal vai hibernar? Não, ele tem que se mexer. Não tem razão dele hibernar porque não é neve. Tem que procurar. Ele dá conta de ficar do lado de fora em meio ao calor, procurando uma moradia. Vai migrar. Então ele vai migrar. Lá como tem as todo migrações. animal africano.
Então a abelha, ela segue o comportamento ambiental dos animais daquele ambiente onde ela está nidificada. Ou seja, a africana, então, ela tem tem uma tendência enxameatória maior. Sim. Que bacana. Então eu não vou mexer com essa abelha não, porque ela vai abandonar. Ela tem tendência enxameatória sob condições de desconforto biológico. Aí chegou, então, a europeia africanizada, que é a nossa abelha. Qual que é a característica dela, professor? A tendência dela é enxameatória. Então ela puxou da mãe africana essa Sim. tendência enxameatória. Porque quando você compara as duas correntes de genes, né? Os dois alelos de genes que você encontra no DNA da abelha Apis mellifera, você encontra que o gene de migração ele é dominante em relação ao gene de hibernação. A hibernação é recessivo. A hibernação é o animal que fica defeso, fica vulnerável hibernando. Exato. E o migratório não. No migração animal ele está ativo. Até porque Exatamente. o Brasil ele Faz oferece sentido essa condição dela ser exatamente. enxamear. Bem lembrado, Jane. Inclusive foi isso que fez ela dominar toda a América. Toda a América. Realmente, ela tem essa condição A abelha aqui. europeia levou Bem 250 anos para poder espalhar por todo o continente americano. foi uma coisa A abelha incrível. africana levou 60 anos. Incrível. Ou seja, a abelha africana, o sangue africano gastou 1/5 do tempo que a abelha Europa levou para poder atingir todo o continente. 1/5 do tempo apenas. Isso significa sucesso evolutivo. Sucesso evolutivo. É a Porque capacidade ela adaptativa do animal. Não, que esse animal é um invasor, que isso aí é um absurdo que fizeram. Fizeram um crime biológico contra o animal. Eu li isso hoje, Que acredita? isso é um absurdo. Isso é a turma de ideólogos, biólogos e ideólogos. É complicado a gente falar que essa turma deve me demonizar mais do que tudo, porque eu desço o cacete nesse povo. Eu pegaram textão no Instagram lá, o pessoal falando mal. Esses biólogos, eles não falam do desmatamento, não falam da contaminação das águas, não falam dos agrotóxicos. Muitos deles até participam de ONGs que se dizem protetoras das abelhas. Gostam do hambúrguer, gostam do hambúrguer, de uma Coca-Cola, de uma batata frita, porque a abelha africana é a culpada pela destruição da natureza. Isso é brincadeira. Esse povo tem que plantar coco, vai plantar coquinho, tudo. Tem que replantar o cerrado para poder vir essas nativas de volta. Não é. Isso aí. Então é lamentável isso tudo. Então a nossa abelha africanizada, que é a mistura das duas raças, ela trouxe uma condição do quê? Uma condição de extrema produção de mel, de abundância de produção de mel, de abundância de capacidade de polinização, de armazenamento de alimentos, de aumento da produção de grãos e frutos, de promoção da natureza. Não, ela destrói mentira, ninguém prova isso, não. Isso tudo é teórico. Só teoria, ninguém nunca provou. Provar, transformar aquela hipótese que eles estão levantando de que ela é ruim e chegar até o final de uma pesquisa e dizer assim, eu provei a minha hipótese. Nunca ninguém conseguiu provar. Nunca ninguém. Tudo é só na base da teoria. Tudo teórico. Ninguém chegou ao final do método científico. Então a nossa abelha, ela é uma abelha que ela promove o meio ambiente. Os poucos biomas que restaram depois do desmatamento, depois da destruição das águas, da fauna, da flora, de tudo que vem sendo destruído na natureza, a abelha é o último elemento que está indo ali arduamente, diariamente, promovendo a natureza e fazendo a natureza procriar e florescer novamente. Eu vou cutucar um pouquinho, professor. Bora. Por que tem apicultor que traz a abelha europeia e fala, não, tem que usar a abelha europeia, usar a rainha europeia, que é para evitar a africana, que a africanizada ela enxameia demais? Não, o argumento não é esse não. Não é o ato do enxamear não. O argumento é que ela é brava demais. Tem isso também. É a defensividade, o argumento né? principal... Mas eu já vi em discussão de Facebook, o pessoal falando, não gosto de africanizada porque ela enxameia muito. E a europeia esse é um ponto também. São dois pontos. É o ato da enxameação, o comportamento enxameatório dela, e o outro é a questão do grau de defensividade dela. O grau de defensividade, nós estamos falando de um animal adaptado num clima o quê? Hostil, africano, que vem de um ambiente de savana africana que é similar ao nosso cerrado. Então é um animal que foi muito agredido ao longo de 100 milhões de anos no processo evolutivo dele. Então é um animal adaptado para se defender mesmo. E é ágil, né? Assim, Sim, exatamente. Muito rápido, né? Ela dá uma resposta rápida de defesa. Sim. Não é? Você chega perto do enxame lá na Piara Serra Goiás, não é, Jande? Nossa. Se chegar só de olhar, ela já vem em cima, não é?
Tem umas que você tá chegando perto, já tem aquela comércio. Tem umas lá que a rainha mais espertinha, não sei como é que funciona. Mas ela já vem rapidinho assim, opa, vamos vestir o macacão logo. Já sabe que a gente tá aqui. Dá aquela cutucada. Agora, os apicultores que trazem abelhas europeias com o argumento de que a nossa africanizada é extremamente reprodutora, enxameadora, né? O argumento ele é baseado no quê? É baseado porque ela enxameia muito, então vai me dar pouca produção. Mas ele também não desenvolveu os processos de seleção de características das africanizadas com um índice enxameatório menor. Existem abelhas africanizadas, igual eu comentei que a gente encontrou uma vez lá na fazenda Tercan, uma colmeia com 42 realeiras. Ou seja, era uma no universo de 380 que tinha na época. Uma em 380. Quer dizer que todas eram assim? Não. Então, além da raça, tem questão da genética também? A genética é o mais importante. O pessoal comenta muito de melhoramento genético da abelha. Sim. E a cabeça deles, o melhoramento genético é misturar sangue europeu com sangue africanizado. Isso é um equívoco. Vou tomar porrada, hein, Thiagão? Essa live vai tomar cacetada demais. A turma pode bater, professor Armindo já está acostumado a porrada. Tá? Então fala mais sobre isso. Já é mais tranquilo na porrada, né, gente? Já briguei mais, então né? Fala mais sobre isso. O que é esse melhoramento genético? Melhoramento genético, a turma que insiste em trazer a abelha europeia, pensa que o melhoramento genético é você trazer uma abelha europeia que tenha baixo índice enxameatório e que tenha um grau de defensividade muito pequeno e misturar com o sangue da abelha africanizada. É onde eles geram ali a chamada abelha F1, mas a princípio, F2 e F3. A princípio pode parecer uma boa ideia. Por que não é, professor? Por que não é? Porque a abelha europeia ela tem um outro problema que a nossa africanizada não tem, que é um baixo comportamento higiênico. Fica suscetível a pragas e doenças. Ela fica suscetível a pragas e doenças. Inclusive eu já vi. E a gente tem encontrado em várias regiões do Brasil, micro-regiões aonde o surgimento novamente da varroa tem se tornado um problema sério, principalmente no sul do Brasil. Tem a ver com a morfologia, então? Tem a ver com a raça da abelha, o aspecto morfológico dela, o anatômico dela. dela. Das patinhas, tudo mais, já né? vi um artigo falando isso aí, que a morfologia da abelha africanizada, ela permite um comportamento mais higiênico, porque ela consegue tirar o ácaro varroa de dentro da colmeia. A patinha é maior e ela consegue... Pelo próprio desenho da pata dela, tem uma anatomia Quando a gente fala até o tamanho da pata, não, então a pata dela é muito maior. Não, gente, a pata dela é 0,2% mais eficiente no processo de recolha do ácaro varroa. Tem a ver com o molejo da... tem a ver com o molejo. 0,2%. Molejo da morena, africanizada. O termo, inclusive... Olha, esse aí vai dar porrada. O termo, inclusive, até para clarear para vocês, não é nem morfologia, é ergonomia. Gente, tem que falar com quem... ergonomia da abelha. A gente tá dando um chute aqui para ver se... Para vocês terem uma ideia, a abelha europeia pura, ela não tem ergonomia, por exemplo, para conseguir coletar resina de própolis verde do alecrim do campo. Ela não produz. Não consegue. A ergonomia da abelha... Opa, esqueci de colocar minha tomada aqui para poder carregar o computador, Thiagão. Vamos colocar então para não cair. Senão vai cair a transmissão aqui com a turma, rapaz. Rapidinho a gente coloca. Pode aqui falar, gente. Tiro. Eu ia falar que o outro cabo também não está conectado, mas... Tá. Continua agora que eu vi que tá. Transmitindo aqui tranquilo. Liga aí pra nós aí, Thiagão. Só ligar na tomada aí, eu vou acabar na hora. Que eu já vi. Armindo, então, deixa eu só... A gente vê, como a apicultura tá entrando meio que numa moda, a gente começa a ver muitos perfis na internet, muita coisa se falando, e aparece aquelas pessoas manipulando as abelhas sem roupa, Sim. barba de abelha abrindo colmeia com 2, 3 melgueiras sem roupa nenhuma. Sem roupa nenhuma. Gente, que fique claro que isso não é bonitinho. Não é. É uma abelha que normalmente é feita com a F0, mas aqui no Brasil a gente não tem. A rainha é F0. A rainha vem virgem F0. E aí eles colocam na colmeia e colocam para cruzar com o zangão africanizado, gerando abelhas operárias com 3/4 de sangue europeu. Olha aí. Então por isso que permite de sangue europeu? aquelas fotinhas... Porque o zangão não é africanizado?
Ele não é 50% europeu, em teoria 50% africanizado? Isso. Então se ele cruzar com uma rainha F0, nós temos ali na mistura dos sangues, da rainha e do zangão, você tem 25% de sangue africano, 75% de sangue europeu. É o que o pessoal batiza de rainha F1. Entendi. Então ela é uma abelha africanizada, ela é uma africanizada, com 25% de sangue africano. Porque pessoalmente eu Com acho... 3/4 de sangue europeu. Certo. Eu acho muito perigoso e muito, assim, até desrespeitoso essas fotos aqui no Brasil, manipulando as abelhas Sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Porque quem não tem conhecimento vai achar que é qualquer uma que você pode fazer isso. Ah, mas é porque eu vi na internet a pessoa manipulando a abelha e ela passou alguma coisa na pele e aí veio todas as abelhas para a mão dela. Gente, não funciona assim. A abelha você tem que ter equipamento de segurança. E o ideal é o quê? O ideal é que todos os apicultores eles pautassem o processo de melhoramento genético não pela mistura de raças, mas pela seleção das abelhas africanizadas já presentes no ambiente. Sim. De acordo com as características dela. Mas antes de falar da questão da seleção genética, a gente estava falando sobre esse ponto da por que não é interessante misturar essa genética. Porque, teoricamente, dá a impressão que não pode ser uma boa ideia. Se eu trouxer o sangue europeu, que é pouco enxameatório, não seria bom? Mas mansa. Aí o professor começou falando que não, tem um ponto. Ela não tem um comportamento higiênico tão eficiente quanto da abelha africanizada. E o que é o comportamento higiênico? Que é a capacidade da abelha de limpar a colônia. Mas limpar a colônia, toda abelha limpa, professor? É verdade, toda abelha limpa. Toda abelha limpa a colmeia e limpa muito bem a colmeia. O que difere da abelha africanizada é que o pinho-sol que a abelha africanizada passa na colmeia depois que ela limpou, o desinfetante, ele é infinitas vezes mais eficiente do que o da abelha, do que a abelha europeia pura. E qual é o desinfetante? Qual é o pinho-sol da abelha africanizada? É a própolis. A abelha produz própolis que tem uma quantidade de terpenoides muito alta na composição da própolis. Isso deixa aquela que a própolis verde é riquíssima em terpenoides, a própolis vermelha é riquíssima em terpenoides, as própolis que são extraídas no Brasil são riquíssimas em terpenoides. A abelha europeia, ela é uma abelha que ela é adaptada, ela evoluiu ao longo de 100 milhões de anos para coletar própolis de pinheiro. Então ela gosta demais de buscar no pinus, de buscar na árvore da araucária, de buscar em copaíba. Ou seja, a gente está falando ali de árvores ali que soltam um volume grande de resina e que ela vai produzir aquela resina marrom, aquela resina gosmenta. Né? Aquela resina gosmenta ela não tem uma atividade biológica tão alta. Então ela vai permitir ali a multiplicação de vírus, a multiplicação de bactéria, ela vai permitir a multiplicação de fungos, ela vai permitir a entrada de ácaro varroa. A abelha africanizada, ela não só tem uma eficiência para poder eliminar o ácaro varroa, mas como também promover um grau de toxicidade para o próprio ácaro varroa. Então a abelha chega e sopra própolis na varroa. Não é que mata, mas incomoda a varroa. O cheiro da colmeia, o cheiro da própolis incomoda a varroa. Tem um ponto também que o professor até começou a mencionar aqui, e eu acho importante a gente trabalhar esse ponto. Eu vou falar só para não escapar a oportunidade, professor. É a questão da defensividade. Muita gente acha que é ruim a defensividade da africana, que ela é mais agressiva, e acha que é bom trabalhar com a europeia, porque ela tem um baixo índice de defensividade. Que é mais mansinha. Mais mansa. Mas agora eu vejo muita gente, inclusive nosso treinamento gratuito, e alunos nossos lá na Europa, falando que está tendo problema com a vespa. A vespa velutina. A vespa asiática. É. E porque lá as abelhas europeias são muito mansas e não conseguem se defender da vespa. A vespa velutina que está espalhando aí pelo mundo aí, chegou no Canadá, já encontraram traços dela nos Estados Unidos. O pessoal está fazendo bloqueios biológicos ali para não descer para a América Central nem a América do Sul. E aí seria mais um problema também dessa genética europeia, né? Então, quando a gente pega tudo isso, isso é um problema. Na Europa a abelha sempre foi mansa. A abelha europeia sempre foi mansa. Mas ela nunca foi mansa ao ponto da pessoa chegar e trabalhar sem roupa. Ah, não, vou colocar só a camisa de manga curtinha e coloco a máscarazinha. Não, então tem um trem errado aí.
Um animal jamais conseguiria sobreviver 100 milhões de anos na natureza com um predador atacando ela com o braço de fora. Tão dócil assim. Tão dócil. Então, e existe corrente de pesquisa na Europa, e essa turma é muito combatida, eles tomam muita porrada, que eles afirmam categoricamente o excesso de melhoramento genético para mansidão promovido na abelha europeia. Porque o homem sempre quis ter a abelha mansa para poder ter facilidade de colher mel. Domesticar a abelha. Eu não vou falar o nome do pesquisador, ele já aposentou já da USP, mas era muito amigo nosso. Numa época ele tomou muita porrada, inclusive na época que ele queria trazer essa ideia, que ele queria não era fazer um melhoramento não, ele queria fazer uma abelha transgênica, ele queria alterar o DNA dela, era um pesquisador da USP Ribeirão, Departamento de Genética de Ribeirão Preto. Ele queria fazer uma alteração na genética da abelha, uma abelha transgênica, para poder constituir um DNA naquela abelha que tivesse um ferrão mole. Nossa. Caramba. Ou seja, que ela não conseguiria... Ferroar. A carapaça de quitina dela não endureceria nunca. Coitada, gente. Que absurdo. Então olha que absurdo. Que absurdo. Quando ele levantou essa ideia, ele já tomou porrada de todos os pesquisadores aqui no Brasil mesmo. Claro. Quando essa ideia chegou entre os apicultores, aí a pá de cal foi total na ideia dele. O projeto dele foi enterrado. Felizmente. Não passou no CNPq e não foi adiante. Graças a Deus. Mas chegaram a cogitar fazer isso com a nossa abelha fraternizada. Ou seja, então tem cabeça de cada espírito de porco aí que gosta da ideia da abelha mansa, da abelha... É muita criatividade. Entre pesquisadores com mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas que não são apicultores e não entendem de produção de É mel. gente que a vida inteira criou abelha dentro de sala com ar-condicionado batendo na cabeça. Aí é fácil criar abelha. Entendi. Agora, criar abelha entrando para dentro do macacão, indo para campo, pesquisando, observando, reproduzindo as rainhas, testando as rainhas em diferentes biomas no Brasil, igual a gente já viu centenas de pesquisadores fazendo. Não, vamos trabalhar esse melhoramento genético aqui, beleza. Agora vamos multiplicar as rainhas. A gente está aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina, vamos mandar lá para a Bahia, vamos mandar um outro lote de rainhas lá para o Amazonas, vamos mandar para o pessoal da Federal lá no Acre, para poder testar isso que a gente está querendo provar. Entende, Thiago? Pesquisa de campo. Isso. O que é então esse melhoramento genético? Começou a falar sobre ele já. O melhoramento genético é você buscar a seleção das melhores rainhas de acordo com as características dela. Todo apicultor que tem ali 30 colmeias, vou falar só de um aspecto, são 5. Certo. Mas vamos falar só de um, porque a gente já está caminhando aí para mais da metade do nosso fã de mel. Falar de um. Tem assunto. E tem assunto ainda. Uma característica. Todo apicultor que tenha 30 colmeias, ele tem a colmeia campeã dele, que faz superprodução de mel, independente dele ter aplicado manejo. Sim. Ele tem 30 colmeias. Uma, pelo menos uma, sem manejo nenhum. Não apliquei manejo nenhum. Uma colmeia dele vai fazer 60 quilos de mel, no mínimo. Pelo menos uma. Todo apicultor tem essa colmeia. Quero saber da turma aí que está aí, ó, acompanhando a gente no Pão de Mel. Tem ou não tem? A turma que já tem 30 caixas aí. Sim. Você sempre tem uma que te dá superprodução de mel. Que então a aquela produção uma é diferente. É a que você vai fazer o quê? A reprodução dela, a obtenção de filhas dela. Mas não é só esse aspecto que você observa. Você observa também a questão da defensividade, você observa o aspecto do baixo índice enxameatório. Não é nulidade de enxameação. Ela vai enxamear, mas tem que enxamear pouco. Até porque a enxameação, pelo que a gente viu, é um aspecto que é importante para a manutenção do ciclo da vida. Sim, da manutenção da espécie, manutenção da população de abelhas no ambiente. Então, a enxameação em si, ela é uma característica natural da abelha. De todo ser vivo. E ela não pode ser combatida, não tem essa ideia de se anular o índice enxameatório da abelha. Não existe isso. De todo ser vivo. Se tentar fazer isso, a gente está caminhando para a extinção, porque se o apiário não der certo, já era. É só olhar a espécie humana. Todo mundo, em algum ponto da vida, não estou criticando quem escolheu não ter filho, não. Pelo amor de Deus. É uma escolha da pessoa, uma escolha racional da pessoa. A gente não é um ser totalmente biológico, só biológico. A gente é um ser biológico, racional, social. Então a gente tem outros aspectos que não apenas biológico. Mas se a gente fosse só biológico, qual ser humano que chegaria aos 50, 60, 70 anos de idade com a sensação de realização se ele não tivesse um filho? Exatamente. Qual o homem das cavernas que chegava aos 50 anos de idade sem ter procriado no mundo? Nenhum. Verdade. Nenhum. Exceto aquele que teve um acidente ou que teve alguma doença até os 20, 30 anos de vida dele. A natureza é tão perfeita que aquele que não procria, a natureza já extingue ele. A natureza extingue. Então... O que não procria, a natureza extingue.
Então a ideia da reprodução, ela tá nata em todo o DNA humano. Isso é do universo, não é nem do planeta todo Terra. Todo ser vivo, né? Todo ser vivo. Mas e a abelha não é diferente. O professor estava falando dessa característica, você falou uma característica. Sim. Fala rapidinho pra gente, quais são as características principais da abelha? Comportamento higiênico, que é o que vai levar a abelha a quê? Saúde. A saúde, a manter a colmeia limpa. Sim. Baixo índice enxameatório. Defensividade. Resistividade ao período de fome. Como assim, professor? Nós não temos 6 meses de fome? Imagina você num universo de 100 colmeias que você não alimentou. 80 vão morrer. É verdade. Isso é estatístico. É verdade. 80 vão morrer. Mas de 100 colmeias que você alimentou, você ainda vai ter um universo de 5 que vão morrer. Alimentando. De 100, 5 vão morrer. Ou um outro número, da casa de aproximadamente 90%, vão manter o mesmo tamanho. Ela não vai nem crescer e nem diminuir, ela vai estabilizar. Só que vai ter 5% que mesmo apenas com a alimentaçãozinha ali de subsistência, ela vai crescer. São aquelas que sem alimentação não morrem. São aquelas que sem alimentação não morrem. Mas o aspecto que você não pode observar apenas pelas 20% que sobreviveram, que você não vai deixar suas abelhas morrer. Sim. Você vai alimentar. Sim. Então, daquelas colmeias que você alimentar, você vai encontrar até 5% que com aquela alimentação mínima, só para sobrevivência, ela vai crescer. Não consegue crescer. Isso é 5 em 100. Então, você fez uma seleção de 5 em 100. Um comportamento higiênico, por exemplo, é 2 em 100. Que você encontra um comportamento higiênico acima da média. Ah, professor, mas como que eu avalio isso? Aí a gente tem treinamento próprio disso dentro da Escola de Cultura, que é o curso de produção de rainhas, Verdade. onde a gente aborda os 5 aspectos que o apicultor vai observar na seleção. Verdade. Mas ele tem como observar. No final de 3 anos, que o apicultor estabeleceu aquela seleção no apiário dele, que ele estabeleceu o contato com pelo menos outros 10 apicultores que também façam, que possa haver troca gênica. Boa. O que é isso? Zerar a possibilidade de consanguinidade. Você não pode simplesmente selecionar do seu apiário. Senão daqui a pouco tá primo fecundando a mãe. É ou não é? Tá filho fecundando a mãe. Aí é complicado. Ou filho fecundando a irmã. Então aí você vai degenerar a raça. Tem que ter a troca, né? Tem que ter a variabilidade gênica. Então eu selecionei rainhas campeãs, vou mandar pro Thiago lá em Goiás. O Thiago selecionou lá em Goiás as campeãs, ele vai mandar a rainha para mim aqui em Goiânia. Eu vou mandar pro Armindo Pai lá no Espírito Santo. O Armindo Pai no Espírito Santo vai mandar as dele para lá, para mim aqui. Então, quando isso acontecer com regularidade entre os apicultores, é muito pouca gente que faz isso, você vai promover uma melhora na abelha africanizada sem você precisar o quê? Trazer raças de fora que possam perder o que a nossa africanizada tem de mais rico, que é o comportamento higiênico dela, que dá condição para a gente produzir o mel mais limpo do mundo, que é o mel orgânico do Brasil. Esse é o ponto importante, porque a abelha que tem um bom comportamento higiênico, ela consegue se virar, ela consegue ter resistividade a doenças e você não precisa aplicar medicamentos. Não precisa. Então não precisa colocar antibiótico, não precisa outro tipo de medicamento. A abelha ela produz o mel limpo. Não fica doente. A colmeia limpa. Então, mantendo essas O características... pinho-sol que ela aplica na colmeia, que é recheado de própolis, não tem bactéria, fungo, levedura que reproduz na colmeia. Às vezes a gente está querendo diminuir uma característica, que seria a enxameação, e trazendo para nós problemas que a gente não tinha até então, né? Que seria as doenças, que seriam a fragilidade, assim, tornar a abelha dócil demais também. Não chega a esse ponto. Não chega a esse ponto, nem pode. E para quem pensa que a enxameação é um problema, eu me lembrei de um vídeo que nós temos do pessoal do apiário Apizum. É verdade. Corre lá no YouTube, pessoal que tiver interesse, olha esse vídeo que nós temos. Foi um vídeo que o professor Armindo gravou, salvo engano, foi na safra de 2020, eu acho que foi 2020, sim. 2020 ou 2021? Acho que foi 2021. Que a gente gravou, o professor e a Janaína estiveram lá e gravou no apiário, eles tinham mais de 90 colmeias e o índice de enxameação foi baixíssimo. Baixíssimo. Não chegou a prejudicar a produção de mel. O índice de enxameação. Então eles conseguiram manter o apiário com quase 100 colmeias sem perder a produção por causa de enxameação. Por causa de enxameação. Impressionante. Teve a enxameação natural da abelha.
1, 2 enxameações no máximo. E não Mas chega assim, 10, enxameia, 15, mas 20. fica. Fica. A enxameação não é que sai todo mundo. Normalmente a enxameação. E também acontece Bem lembrado quando mesmo, gente. o apicultor ele não oferece o conforto biológico necessário. Ela começou o período agora de flores. Ela cresceu demais e você não coloca a melgueira de imediato, foi o caso do pó de mel de hoje de manhã. Ela vai enxamear, vai ter que dividir, porque não cabe todo mundo ali. Esse é um ponto bacana, professor. Existe manejo para evitar enxameação? Dá espaço para colmeia. Manejo na safra de mel para você reduzir enxameação, reduzir o ímpeto enxameatório, é não deixar faltar espaço. Eu não vou esquecer, o seu Jair, não é desse método, não é o outro Jair, o Jair aqui de Aparecida. Ele tem até um problema auditivo, usa um aparelhinho no ouvido. Ele é magrinho, rapaz. Mas faz superprodução de mel, seu Jair. É aluno nosso do tempo do presencial ainda. Armindo, o melhor investimento que eu faço no meu apiário é comprar melgueira com sobra. Eu compro melgueira sobrando. Eu ponho nas minhas colmeias as 5, 6, 8 melgueiras. Se ela encher 4, beleza, ela encheu 4. Se ela encher as 8, eu estou no lucro. Se ela encher só a metade, eu também estou no lucro. Porque ela não enxameou. Porque ela não enxameou. Se ela enxameou ali, é 1, 2 enxameações, que é o normal da abelha. Chegou no apiário, tem aquela barbinha ali embaixo da caixa. Eu acho incrível essa época de safra. O cara manda foto ou manda filmagem. Olha como é que tá o tamanho do meu enxame. Aí mostra aquela colmeia com aquela barba na porta da colmeia. E acha bonito. Amigão, se a colmeia formou barba na porta da caixa, ela já tem uma rainha nascida na colmeia. Uma princesa. Ela vai enxamear. A colmeia, quando ela forma barba na porta, já nasceu uma princesa. Não dá nem mais tempo de você colocar a melgueira. Você tem que colocar para não forçar uma segunda, terceira, uma quinta enxameação e a colmeia cair numa febre enxameatória. Então você tem que colocar a melgueira mesmo. O que é isso, professor? Febre enxameatória? É você perder o controle da enxameação. Como é que isso funciona? Explica Não pra tá gente. uma barba de abelha? Sei. Ela não tá sem espaço? Sim. Ela não puxou só 1, 2 realeiras. Eu já Ela tem já no vi. mínimo 8, 10, 15 realeiras dentro da colmeia. Então ela vai enxameando. Mas não acontece da abelha nascer, ela nasce primeiro com as irmãs e mata todas as outras Não, rainhas? porque continua faltando espaço. Eu já Aquela peguei... primeira rainha, É a que ela vai primeira fazer? nasce, Isso. vê o ambiente, não tem espaço para ela, o que ela faz? Continua com Ela pega um pouco de abelha o hormônio e sai. de... Exatamente. Aí a outra chega, não tem espaço, pega Continua com o hormônio de unidade dela inibido e continua permitindo o nascimento de rainha. Aí vira um ciclo. A febre, ela se torna o quê? Quando aquilo se torna um vício da colmeia. O vício de quê? De não produzir hormônio de unidade. Tá. Então o apicultor tem que colocar a melgueira, mas você pode ter certeza, amigão, você vai pôr a melgueira, mas a abelha vai enxamear. Professor, Ela tem a barba de abelha, já tem rainha nascida pronta para enxamear. O que é uma enxameação saudável, natural, e o que já é uma enxameação que já é geneticamente, não vale a pena você manter aquele enxame? Até 5 é considerável aceitável. 5 enxameações? Até 5 enxameações no enxame, No período? numa colônia é considerado aceitável. Nos 12 meses, Nos assim. 12 meses. É aceitável. Acima disso, já pode trocar aquela rainha Acima que não é disso, você pode Começa a eliminar aquela prejudicar. genética. Essa até 5 não atrapalha a safra. Eu consigo Até ter 5 não superprodução. atrapalha a safra. E aí, Acima de 5, some com essa genética do seu apiário. Desapareça. Ela Elimina a rainha, elimina eventuais filhas dela, não aproveita nunca realeiras dessa colônia. Tem apicultor que, nossa, tem 10 realeiras aqui, vou aproveitar as realeiras tudo. E Vou acha que dividir é bom, um né? monte de enxame e introduzir essas realeiras. Acho que só ter rainha nova já é uma coisa boa. Mas é rainha nova, mas você está introduzindo de uma genética com tendência enxameatória e está multiplicando essa característica. aí culpa a apicultura, Aí culpa a culpa a abelha, apicultura, culpa a abelha. falta de Não, conhecimento. vamos trazer a abelha europeia para reduzir. Mas ele foi o primeiro a propagar aquele comportamento daquela colmeia. Aliás, o conhecimento mal usado, né? Tem que trocar a rainha todo ano. Não, tem então que vou trocar trocar. a rainha, tem que trocar a rainha. Vou Mas aí aproveitar troca, essas realeiras aqui que eu já vou trocar. aí troca troca a a rainha rainha errada. pela rainha errada. Então, o conhecimento tem que ser usado de forma certa. É a perpetuação da ignorância. É a perpetuação da estupidez. É a perpetuação da falta de busca de conhecimento. É a perpetuação do orgulho, que eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele pega, faz, ferro. E é um exemplo de, Ferro. de seleção genética às avessas, né? Avessa. Você está fazendo seleção errada, seleciona a genética errada para poder multiplicar aquela genética ruim. Ele não põe espaço na colmeia, trabalha ali 1, 2 melgueiras,
A maioria da apicultura brasileira, até por conta das instituições públicas que ensinam a apicultura, elas doutrinam que é no máximo 1, 2 melgueiras. Você não trabalha além disso. É verdade. Ou seja, a colmeia completa 2 melgueiras, fica totalmente sem espaço. Ela enche 2 melgueiras em 1 mês de florada. Aí enxameia. E os outros 3 meses da florada? Ela vai embora. Ela vai enxamear. E vai cair no vício enxameatório, no ciclo enxameatório, na febre enxameatória. Cai produção. Aí é mais fácil colocar a culpa na raça do que colocar a culpa no manejo que ele está fazendo. Ele não aponta o dedo para ele aponta o dedo para o outro. Ele esquece que ele está apontando um, mas tem 3 apontados para ele. Você abelha africana que é culpada, só que tem 3 apontando para você. Não fez manejo, correto. Não fez manejo, não fez melhoramento, não cuidou da abelha, não deu conforto biológico, não deu espaço. Acha que comprar melgueira é gasto, não acha que é investimento. A abelha está lá doida para produzir, Doida para produzir, tá pondo 2 melgueirinhas na caixa. Eita. O colega que você fez entrevista com ele, Fulano, põe 2 melgueiras correndo aí, a colmeia tá sem espaço. 1 mês depois, como é que tava? Não, uma semana. Uma semana depois, as 2 melgueiras lotadas de mel. De mel. O que ele tinha que fazer de novo? Põe mais melgueira, meu amigo. Mas o que acontece? Aí chega... Em uma semana ele encheu 2 melgueiras. Lotou. Em uma. Olha Pensa. a produtividade dessa colmeia. Mas aí tinha um caso que era um parente que falava que não podia colocar muita melgueira, vou explicar, né? até contar a história que o pessoal entender. Conta, porque Olha foi uma só, história que vale a pena. Eu conversei com um colega lá no Café com Mel. Tem o conflito da nova e da velha apicultura, vamos dizer assim, né? Isso. Boa, gente, olha só. Então eu tava lá no Café com Mel, que é o programinha que a gente faz lá no Instagram, por volta das 8h30, 9 horas da manhã. Quem quiser acompanhar no Instagram da Cia da Abelha, é maravilhoso. Vai lá, ou eu, o professor Armindo ou o Pedro, a gente tá lá batendo papo com vocês. São casos dúvida, reais. Casos reais, tirando dúvida na hora. E esse colega tava com problema, inclusive é aluno nosso, professor, tava com problema porque ele tem 5 colmeias e as colmeias muito lotadas, fazendo barba de fora da colmeia, tanta abelha. E ele tava com problema porque algumas colmeias eram de um parente dele. E o parente não queria colocar sobreninho. Não podia colocar. Não podia porque não podia. Porque o pai não fazia, o avô não fazia. E não, você não vai pôr sobreninho aqui, não. Não vai pôr sobreninho. Cultura. E eu falei, então você... Aí eu falei... Cultura. E só punha melgueira, não punha sobreninho, só punha melgueira. Então tá bom. E aí perguntei, ele deixa você colocar a melgueira no lugar? Não, deixa, melgueira pode. Então você coloca melgueira lá na colmeia dele também. Porque você vai perder seus enxames. Seu enxame tá sem espaço... Ele vai enxamear, você vai perder essas abelhas, você não vai conseguir ter safra esse ano. E ele foi lá, correu, colocou sobreninho deles, nas colmeias dele, colocou melgueira nas colmeias do parente. Há uma semana. Há uma semana atrás. Chegou agora. Hoje eu consegui falar com ele, novamente, e ele veio falar, Thiago, tô com outro problema. O que foi, meu amigo? Muito mel. Eu abri a minha colmeia, aquelas 2 melgueiras que são todas repletas de mel. Falei, rapaz, então você tá com um problema bom. Problema bom de maracó. Mais melgueira. Eu tô com 2 melgueiras lotadas. Tô com problema, tô com 2 melgueiras lotadas de mel. Gente, ai, que sofrimento. Ele usou o nome errado. 2 melgueiras lotadas de mel. Eu tô com uma solução. Ô, sofrimento ruim, não é, gente Leide? Se eu tivesse com esse sofrimento, eu tava feliz demais. Não, gente, é uma solução. Agora já chega, meu amigo, põe mais 3 melgueiras em cima, já pra ir a 5 logo. Já, e eu falei pra eles tudo. Falei pra eles, você pode colocar melgueira e deixa sempre espaço na colmeia. Rapaz, eu não sei se é porque eu e Raimundo tivemos agora nos apiários. Já tá tudo na média, ninho sobreninho e pra cima equivalente 4 melgueiras cada uma. Deixamos em todas, Tiago. Nossa. Por quê? Porque todo o desenho da safra para esse ano é para superprodução. E tá começando se não agora, vier, né? Tudo bem. Se não vier, papai do céu quis assim, tá tudo certo. Mas tudo tá conspirando para isso. Todos os dados meteorológicos, todos os dados da natureza, clima, tempo, pluviometria, temperatura, tudo de acordo. Eu tô doida pra voltar e colocar. A gente colocou 4 melgueiras, já tô querendo botar mais. Quando a gente vê igual esse colega do Tocantins, põe uma semana e lotou 2 melgueiras. Nossa, então, cara, já botei, foi 4 logo. Por quê? Pra dar um tempinho aí também de 3, 4 semanas pra abelha trabalhar de boa e não fuçar muito. Eu só vou voltar lá agora, Thiago, pro finalzinho, pra segunda quinzena de agosto. É porque também ficar abrindo todo dia, você vai lá, fez um quadro. Não dá, você tem que coloca logo a quantidade de melgueira assim, volta depois. Com folga e deixa trabalhar. Então hoje tá fazendo o quê? Tá fazendo uma semana ali que terminou de colocar 4 em tudo. Nós só vamos voltar agora lá para meados do dia 15 de agosto. Para abrir as colmeias. Muito bom, hein? Ué. Muito bom. E deixa a abelha trabalhar. O que tinha que mexer, mexeu antes. Que foi no manejo pré-safra. Agora você põe melgueira e deixa a abelha quieta. Sai fuçando toda semana, não.
Você fuça no manejo pré-safra. Na estamos, safra, não. Nós estamos já encerrando aqui, professor, mas eu vejo que a gente sempre, quando fala em enxameação, o pessoal pensa em uma coisa ruim. Enxameação, vai perder a abelha vai embora. Mas parece que, pelo que a gente está conversando, enxameação é mais para oportunidade, né? Oportunidade Época no sentido de você montar teu apiário. É o momento de montar teu apiário. Quer dizer que tá tendo abundância, tá tendo fartura. Tá tendo abundância de abelha, tá tendo abundância de mel, tá tendo fartura de florada. Diferente do restante do mundo, onde a queda populacional de abelha ela tem sido gigante. Estados Unidos, Europa, os países asiáticos, os países da Oceania, a queda de população é significativa. É verdade. A redução de população de abelhas no mundo é real. Não é algo fantasioso. Não é algo de ideologia, é algo que realmente está acontecendo. E eu não esqueço daquele documentário Mais Que Mel, que foi feito em 2016, foi 18. 16 ou 18? Eu acho que é 16. Você fez a edição dele, quando a gente fez aquele vídeo da Africanizada, você até colocou. Datas, ou foi 16 ou foi 18. Mas na época daquele documentário ele apresentou a abelha que vai ser a solução para esse problema no mundo, chama-se Abelha Africanizada do Brasil. Fantástico. Um documentário feito na Alemanha. É até emocionante. Para não dizer que foi feito por alguém do Brasil envolvido com alguma coisa de ideologia. Não. Foi feito por um documentário da Alemanha, por pesquisadores da Alemanha, registrando problemas de redução de abelha no mundo inteiro e falou que a única abelha do mundo que vai se manter no ambiente é quem? É a nossa abelha africanizada. É de então, gente, viva a abelha africanizada, viva a enxameação, viva as caixas iscas, vamos montar apiário e vocês estejam preparados aí que o professor Armínio vai soltar mais desafio aí pra turma. Quem tem oportunidade de montar apiário, quem tá com dúvida, tira a dúvida da cabeça, monta a caixa isca, porque o momento é agora. 70% do território brasileiro está em época de enxameação. Eu quero ver todo mundo chegar... Gente, e é um problema. Quando a gente começou, acho que eu coloquei 15 caixas iscas no primeiro ano. Olha o meu problema, eu peguei todas. E eu falei, e agora? 15 colmeias. Que problemão que eu tenho, gente. É problema bom demais a conta. Bom demais a conta. Muita, assim, é uma bênção. Essa época agora, você tem dúvida? Não tem dúvida. Tá com medo? Vai com medo. E vamos produzir. É isso aí. Né, Thiagão? Sim, gente. Bom demais. Adorei esse produzir. Foi top, não foi, Jande? Valeu, não valeu? Eu sou super... Valeu, Thiagão. Valeu demais. Gente, se vocês gostaram aí, deixa o like de vocês aí. Vamos mandar brasa. Estamos juntos aí. E até o próximo Pô de Mel, se Deus quiser. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.